Boa noite, né? Então, nós começaremos aqui essa série, dando continuidade a essa série de 3 aulas online, né? E então nós entraremos agora num assunto que é uma parte bastante importante desse curso, que são as forças centrais, né? Que eu vou reescrever aqui por conta de brilhar menos, né, Luz? Nós falaremos, então, nessas próximas aulas sobre as forças centrais. As forças centrais, elas são muito importantes na mecânica, porque elas aparecem em diferentes contextos. Duas forças básicas da natureza, que são a força gravitacional e a força eletromagnética, né, uma parte da força eletromagnética, que é a força eletrostática, são bons exemplos de forças centrais, mas na verdade nós veremos também na terceira parte do curso diversas outras forças que aparecem em sistemas vinculados, mas nós estudaremos por meio do formalismo lagrangiano, elas são forças centrais também, né? E o que a força central tem de tão importante? É isso que nós discutiremos aqui nessas próximas aulas, né? Essencialmente, a força, conforme eu falei, a força gravitacional, né, que é uma força de atração entre dois objetos devido às suas massas, são forças centrais. Por que são forças centrais? O que significa o nome força central? É uma força, é uma força que pode ser atrativa ou repulsiva, tá? Nesse exemplo aqui da força gravitacional, ela é atrativa e ela é sempre dirigida ao longo da linha que une os objetos. Tá? Os corpos em questão, se fosse uma força eletromagnética, seria uma força atrativa ou repulsiva, que dirigida ao longo das cargas, né, dos objetos. Nesse exemplo aqui, seria atrativa caso, né, Q1, Q2 fosse negativo, os corpos tivessem, os objetos tivessem cargas opostas, ou repulsivas, né, caso as cargas tivessem o mesmo sinal. Tudo bem? Mas a gente ainda pode representar uma força central ainda. Eu tenho um objeto, né? E ele está sujeito a uma força central devido à interação com os campos de força, por exemplo, um centro de força. Então, esse objeto aqui, ele sente a força devido à interação com esse centro de força. Esse centro de força pode ser um outro objeto com uma massa muito maior, por exemplo. Né? Mas o que tem a força central de tão importante assim? Né? É isso que nós vamos discutir aqui. Essencialmente, uma força dita central, né? Ela tem uma intensidade, né? Que eu vou chamar de K. Ela é proporcional, como eu falei, à distância, né? E ela é sempre dirigida ao longo da linha, ao longo do centro de força do objeto, entre o objeto e o centro de força. Em outras palavras, eu tenho um objeto aqui de uma massa, M1 qualquer, ele sente uma força central devido à sua interação com esse centro de força. Mas essa força é central porque esse vetor está sempre dirigido ao longo da linha que une a massa ao centro de força. No caso de dois objetos de massa M1 e M2, por exemplo, é uma força atrativa, conforme eu falei, dirigida ao longo da linha que une os objetos. Então, quando eu digo central, é isso que está implícito. Ela depende dessa distância R aqui, de alguma forma, com algum expoente, né? No caso da força gravitacional ou da força eletrostática, ela decai com o quadrado da distância, né? E ela é sempre dirigida, o vetor, essa palavra que eu digo, dirigida ao longo da linha que une os objetos, é contida nesse versor R aqui. Tá? Então, qualquer que seja o movimento da partícula, se posteriormente a partícula estiver aqui, esse vetor estará sempre dirigido ao longo da linha que une os objetos. E é isso o significado desse versor. Tá? Então, a força central, conforme eu falei, então ela tem esse papel bastante importante,
ela tem uma série de propriedades gerais que nós vamos discutir aqui. Em particular, essas duas forças aqui, gravitacional e eletrostática, né, mas nós focaremos aqui na gravitacional. É possível chegar, por exemplo, à descrição do movimento dos planetas, né? Com isso, a gente vai ter as leis das órbitas, né? A lei de Kepler e outras considerações gerais, tá? Então, é por isso que elas são tão importantes assim. Uma parte que eu não vou falar tanto, né? Mas uma força, no caso da repulsão eletrostática, por exemplo, entre dois corpos, a gente poderia explicar a questão do espalhamento de Rutherford, também por conta desse movimento de uma partícula sujeita a uma força central, tá? Então, nessa parte do curso, nós usaremos o conhecimento que nós adquirimos na primeira parte, isto é, a descrição sobre as leis de Newton, as leis de conservação, nós vamos usá-las para descrever o movimento de uma partícula sujeita à força central, tá bom? Então, de uma forma geral, eu vou considerar como o caso, né, mais comum, mas não é o único, tá? Eu vou considerar de uma formulação mais geral, que forças, vou considerar o contexto de uma força, dois objetos de massa M1, M2 aqui, tá? Vou considerar aqui o meu sistema de referência do laboratório, tá bom? Nesse sistema aqui, nesse sistema de coordenadas do laboratório, o meu corpo 1 tem coordenadas R1 e esse meu corpo de massa 2 ele tem coordenadas R2. Tá? Do ponto de vista geral, né, nesse caso, sempre esse problema, que é um problema de dois corpos que nós vamos considerar aqui, é conveniente a gente passar para as coordenadas do centro de massa e coordenadas relativas. Tá? Então, antes de mais nada, então vamos escrever a segunda lei de Newton para eles. Novamente, tá? Então, alguns comentários importantes. Nesse sistema de coordenadas do laboratório, a equação de movimento do objeto 1 de massa 1 é dada por essa equação. A equação de movimento do objeto 2 de massa, devido à força que atua sobre ele, é essa daqui, tá? Então, escrevendo aqui. Já. Até aqui tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, é somente para deixar claro. Tá? A equação de a aceleração que atua, o vetor aceleração que atua sobre um objeto, né, de massa 1, tá? É essa daqui. E a aceleração que atua sobre o objeto de massa 2 é essa daqui. E são as forças que atuam sobre cada um deles. Tudo bem? Então, agora, o que a gente pode mostrar? Sendo uma força central, note que a força central tem uma característica importante, que essas duas forças, é uma força de interação, né? E elas formam um para-ação e reação. Né? Elas têm mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção, que é ao longo da linha que as unem, e sentidos contrários. Elas formam para-ação e reação. Portanto, se eu somar essa equação, nós chegamos nisso daqui. E conforme eu já discuti em aulas anteriores, né, qual é a consequência dessa relação? A consequência dessa relação é a seguinte, né? Se nós definirmos centro de massa, coordenadas do centro de massa, ele é justamente isso daqui. Né? Essa é a definição do centro de massa nesse sistema de referência aqui. Portanto, essa relação implica o quê? Que a massa total, ou, né, a massa M1 mais M2 multiplicada pela aceleração do centro de massa, ela é nula. Ou seja, o centro de massa tem aceleração nula.
Isso significa o quê? Que ele se move com velocidade constante, né? Então, uma consequência desse sistema de dois corpos sujeita a uma força central é que sempre o seu centro de massa ele se move com velocidade constante. Tá? Nós vamos explorar essa propriedade aqui, no caso de duas partículas sujeitas a uma força central, nós vamos explorar essa propriedade aqui, tá? Daqui a pouquinho, tá? Então, mais uma vez, então eu considerei duas partículas de massas quaisquer sujeitas a uma força central qualquer, eu não fiz nenhuma menção à forma da força, eu não fiz nenhuma menção se ela é atrativa ou se ela é repulsiva, embora eu tenha mostrado aqui, ilustrado aqui, né, pelo desenho, pelo esquema que ela é atrativa, mas poderia ser repulsiva também, tá bom? Eu apenas escrevi a equação de movimento para cada uma delas, e claro, como elas formam um par ação e reação, isso implica que a aceleração do centro de massa desse sistema é nula e, consequentemente, o centro de massa desse sistema aqui se move com velocidade constante, tá bom? Como eu sempre digo em sala com vocês, eu gosto sempre de dar um spoiler. Daqui a pouco eu vou usar isso daqui, eu vou usar essa propriedade, tá bom? Eu vou usar essa propriedade para considerar, por conveniência, o centro de massa como sendo zero. Ele é constante sempre, nós vamos considerar ele, por simplicidade, zero. Por que eu farei isso? Porque as contas vão simplificar, tá bom? Então, isso é uma primeira conclusão que eu gostaria de falar. Note o seguinte, por conta dessa propriedade aqui, esse sistema que é um sistema de dois corpos, né, de dois corpos, e tem uma interação, uma força central, né, para esse sistema de dois corpos, nós sempre podemos, ao invés de trabalharmos com essas coordenadas R1 R2, nós passarmos para as coordenadas do centro de massa e coordenadas relativas, tá? Então, é isso que eu vou fazer um pouquinho aqui, tá? Então, em outras palavras, eu vou expressar, eu vou passar dessas coordenadas aqui, que são do laboratório, para coordenadas do centro de massa e coordenadas relativas. Em outras palavras, coordenadas relativas é isso daqui, tá? É a distância de um relativo ao outro, poderia ser R2 menos R1, tá? Mas aqui eu farei dessa forma. E eu vou usar essa coordenada aqui. Tá? Em outras palavras, tá? Então, para ficar claro, novamente, tá? Eu estou considerando um sistema de dois corpos, eu tenho dois corpos sujeitos a uma força central. Novamente, eu não sei, essa força central pode ser atrativa ou pode ser repulsiva e pode ter qualquer dependência com a distância. É claro que para nós é sempre o mais familiar a força gravitacional e que isso aqui é proporcional ao quadrado da distância. Essa, de fato, é uma das aplicações mais importantes e que nós faremos na próxima aula. Mas, por enquanto, até aqui, isso é geral. Tudo bem? Tá? Para esse sistema, eu cheguei a uma importante conclusão, que o centro de massa sempre se move com velocidade constante, porque essas forças formam um par ação e reação, tá bom? Então, essa é uma primeira conclusão que eu cheguei até aqui, tá? E nós vamos usá-la agora, tá bom? Novamente, esse sistema aqui, ao invés de eu trabalhar com essas coordenadas R1 e R2, é conveniente eu trabalhar com essa coordenada do centro de massa e coordenadas relativas, tá? Para isso, eu defino dessa forma e nós temos o seguinte, por que que é importante? A primeira conclusão, pela terceira vez, que o centro de massa se move com velocidade constante. A segunda maneira de ver que é conveniente eu fazer isso vai ser agora. Se eu subtrair essa equação aqui, tá?
Se eu pegar essa equação aqui e subtrair dessa daqui, o que eu tenho? Né? Eu tenho que M1, R1 menos M2, R2 é igual, essas forças têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, tá bom? Só que aqui, pessoal, desculpem, eu fiz só uma coisinha aqui que não precisava. Tá? Se eu multiplicar essa equação por M2 e essa equação por M1, e subtrair uma da outra, o que eu tenho? Né? Eu tenho isso daqui. Isso, pessoal, se eu peguei, eu tenho essa equação e subtrair dessa. Né? Então, eu tenho esse lado é isso, esse lado é isso daqui. Né? Isso. Né? Onde aqui eu subtraí esse desse e eu levei em conta que F2 de 1 é menos F1 de 2. Tudo bem? Pessoal, desculpem se essa parte não ficou muito clara, eu vou repetir. Tá? Então, a primeira conclusão foi: eu somei as equações anteriores para introduzir a conclusão de que o centro de massa se move com velocidade constante. A outra conclusão, eu tomo novamente essas equações de movimento, multiplico a primeira por M2, a segunda por M1 e subtraio uma da outra. Esse lado é dado dessa forma aqui. Conseguem enxergar, pessoal? Se não tiver muito claro, eu aproximo, tá bom? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho, tá? Então, aqui é M1 multiplicado por M2, R1 menos R2, né? A segunda derivada. E aqui eu somei uma com a outra, tá bom? Notem que, como essas forças formam paração e reação, F2 de 1 é menos F1 de 2. E daí eu chego nessa relação. Olha que interessante. Eu tenho que R1 menos R2, 2 pontos, M1, M2, sobre, se eu passar esse cara dividindo para cá, eu tenho isso daqui. Concordam comigo? Né? Eu peguei a soma das massas, passei dividindo aqui. Ela multiplica aqui. E como que eu posso interpretar essa relação? É particularmente interessante, que é o seguinte: essa quantidade aqui é justamente a aceleração relativa. Né? Se eu tomar a segunda derivada daqui, se eu tomar a segunda derivada desse vetor aqui, é justamente esse termo. Então, eu tenho isso daqui. M1, M2, sobre M1 mais M2, R, 2 pontos, igual a F1 de 2. A partir de agora, eu vou chamar isso daqui, é o que a gente chama de massa reduzida, μ, né? Tem dimensão de massa. Então, notem o seguinte: se eu definir isso como massa reduzida, eu chego nessa equação aqui. MR, 2 pontos, é igual a F1, 2. Mas notem que isso é uma equação de movimento. É uma equação de movimento. Né? Isso é uma equação de movimento em uma dimensão, como se fosse em uma dimensão. Tá? Então, só que é uma equação de movimento com uma massa diferente, né, o que eu chamei de massa relativa, tá bom? Sujeita à força central original. Então, notem o seguinte: por que é conveniente eu passar da coordenada R1 e R2 para coordenada do centro de massa e relativa? Porque a primeira coisa é o centro de massa move com velocidade constante. Tá? E eu não vou precisar me preocupar com ele, porque a gente sabe que o centro de massa desse sistema de duas partículas se move com velocidade constante.
Por outro lado, essas duas equações aqui de movimento equivalem a uma equação de movimento na coordenadas relativas, que é como se eu tivesse esse corpo com essa massa relativa sujeita à mesma força central. Tá? Então, daqui por diante, então o que eu mostrei é para quaisquer partículas sujeitas a uma força central, quaisquer que sejam essas forças centrais, nós podemos passar desse sistema de dois corpos para um sistema de um corpo com essa massa aqui reduzida relativa sujeita à força central. Tá? Então, de agora em diante, como eu falei anteriormente, que o centro de massa, né, ele sempre se move com velocidade constante, ele sempre se move com velocidade constante, né, eu vou considerar o constante como sendo um número. Ou seja, de agora em diante, eu vou considerar esse sistema de dois corpos com o movimento. Eu vou passar para a coordenada do centro de massa, considerando o centro de massa em repouso, e eu vou trabalhar somente com a coordenada relativa. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, chegamos nessa equação aqui. Tá? F1 de 2, que daqui agora por diante eu vou chamar simplesmente de uma força central, tá? Ou ainda usar essa notação aqui. Tudo bem? Daqui para cá é somente uma mudança de notação. Eu passei dessa notação para essa notação aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então a ideia é a equação de movimento desse sistema. O movimento de uma partícula sujeita à força central, nós usamos tanto a partir da força, a discussão em termos da força, porque ela nos permite obter várias conclusões, porém, também é fundamental, é muito importante a descrição de como ficam outras quantidades. Em outras palavras, eu estou interessado agora em falar da energia e do momento angular. Tá? Então, novamente, para nós entendermos o movimento de uma partícula sujeita a uma força central, não basta somente essa equação aqui. Ela vai nos ajudar muito, conforme eu vou discutir daqui a pouco. Tá? Mas, em paralelo, eu vou usar os dois teoremas de conservação que eu usei ao longo desse curso, que nós discutimos lá no comecinho, que são a conservação de energia e a conservação do momento angular. Eu não falei por acaso, né? Eu dediquei uma certa atenção a isso justamente porque eu falei, lembra lá no comecinho das minhas aulas, nós usaremos esses teoremas de conservação em muitos contextos ao longo do curso, em particular no contexto de uma partícula sujeita a uma força central. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, deixa eu só ver aqui se as coisas estão ok. Tá? Deixa eu só... então a gente já volta.